Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EVD na TV. Nós estamos aí durante esse segundo trimestre, já no finalzinho do segundo trimestre de 2011, estudando as lições da CTAD. Neste trimestre estamos estudando o movimento pentecostal, as doutrinas da nossa fé. Hoje estaremos vendo a lição de número 12, conservando a pureza da doutrina pentecostal. O nosso texto áureo, que está aí em primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então nós vemos aí Paulo escrevendo a Timóteo e dando um duplo conselho, que ele deveria cuidar de si mesmo, ou seja, do testemunho dele diante da igreja, diante também daqueles que estavam no mundo, cuidar da vida, da saúde dele espiritual. Tanto é que Paulo disse que ele deveria despertar o dom que havia nele, que foi lhe dado devido à imposição de mãos do próprio Paulo, e que ele deveria ser exemplo para os jovens, já que Timóteo era um jovem, e ele ainda diz: ninguém despreze a sua mocidade. Ele era um jovem obreiro e que precisava muito da demonstração de Deus, da autenticação de Deus do seu ministério através de sinais, prodígios e maravilhas. E Paulo também diz para ele: olha, além de cuidar da sua vida espiritual, além de que Deus demonstre através de sinais, prodígios e maravilhas que Ele está confirmando o seu ministério, então é preciso que para você continue no ministério, para que você seja um bom exemplo para os outros fiéis, para que você possa governar a igreja de Cristo que lhe foi entregue. É preciso que você persevere em seguir a doutrina dos apóstolos, a doutrina bíblica. E aqui então a palavra doutrina tem a ver com o ensino, com a instrução dos princípios bíblicos. E esses princípios foram dados pelo próprio Senhor Jesus Cristo e confirmado pelos apóstolos. Então, Paulo está exortando Timóteo, está dizendo para ele que ele precisa permanecer dentro desses ensinos bíblicos, que ele precisa ter sempre como aí o prumo do seu ministério, como a doutrina verdadeira, como palavra verdadeira, ele seguir então a Bíblia, a palavra de Deus. E seguir também os escritos que já estavam prontos, né? Alguns que Paulo mesmo havia escrito, alguns que Pedro havia escrito, que João havia escrito. Então eles estavam escrevendo ainda, terminando de escrever o Novo Testamento. E aqui Paulo então diz para Timóteo que ele deveria perseverar, que ele deveria estudar isso, ler isso bastante, compreender isso que estava sendo escrito, que estava já terminando de ser escrito, né? Aí através de Lucas, já havia sido escrito então por Marcos, por Mateus, por João, e agora estava terminando de ser escrito já por Lucas também. Então, ele deveria ler esses escritos, essas orientações. Já havia lido o escrito de Tiago, irmão de Jesus. E toda, então, essa parte do Novo Testamento estava sendo terminada já de ser escrita. E havia o Antigo Testamento também. Tudo isso Timóteo deveria estudar bastante, meditar nisso e seguir esses ensinamentos, essas doutrinas bíblicas, que nós podemos chamar aí
também de profecias bíblicas, né? Porque foram palavras dirigidas pelo Espírito Santo para que fossem escritas e depois elas fossem confirmadas no futuro como palavra realmente de Deus, fazendo parte da Bíblia que nós temos hoje. Mas nessa época ainda não havia esse Novo Testamento escrito ainda. Estava então a época aí sendo já acabada, terminada então essa parte de escritura bíblica. Quando Paulo foi já entregue para ser decapitado no final da sua vida, aí então veio João ainda terminando também ali, estava terminando já a sua parte, e então a Bíblia terminou de ser escrita, depois é que foi reconhecida e veio então a ser escrita em livro. Antes era aí nos pergaminhos, né? E em diversos outros materiais, madeira, couro aí de animais, né? E também através de plantas. Então ali foram sendo escritas essas palavras que hoje nós temos na Bíblia. Mas nesse tempo então deveria pegar essas doutrinas escritas pelos apóstolos e também por Paulo e estudar isso bastante, orar a Deus, pedindo sabedoria de Deus, interpretação de Deus, revelações de Deus sobre isso, e deveria seguir essa doutrina, bem como tudo que já havia sido escrito no Antigo Testamento. Então Paulo diz, olha, se você fizer isso, se você cuidar de si mesmo, a sua parte espiritual, ter comunhão com Deus, crescer na graça, no conhecimento de Deus, então na oração, perseverar na oração, na comunhão com Deus, e também na doutrina, na palavra de Deus, então você salvará tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então Paulo está dizendo que ele deveria ensinar a maneira de viver que ele estava vivendo, mas também ensinar essa doutrina, passar para os outros, porque tanto ele aproveitaria, porque continuaria na sua salvação, ele já era salvo, mas continuaria, perseveraria nessa salvação e alcançaria a misericórdia de Deus no final, e também os que estavam ouvindo a ele, aqueles que ele estava transmitindo essa palavra, também poderiam então alcançar a salvação, se perseverassem nessa comunhão com Deus e na comunhão com a palavra de Deus. Nossa verdade prática, ela diz o seguinte: mantendo-se firme e fiel à palavra de Deus, a Igreja de Cristo conservará a sã doutrina no poder do Espírito Santo. Então o segredo para se permanecer fiel realmente a Deus é permanecer fiel à palavra de Deus, tendo sempre como regra de fé cristã, de vida cristã, a palavra de Deus. Sempre meditando na palavra de Deus e conferindo as coisas de acordo com a palavra de Deus. E hoje nós temos aí a facilidade, nós temos a Bíblia, que já está terminada. Ninguém vai terminar a Bíblia, ninguém vai trazer outras profecias para serem colocadas na Bíblia, nenhum outro tipo de material será colocado. A Bíblia já foi encerrada. Nós temos agora que seguir a palavra de Deus, que é a Bíblia, e vivemos de acordo com a Bíblia, e devemos sempre meditarmos nessas palavras que estão escritas na Bíblia, e sempre conferir tudo que vai acontecendo, que vai surgindo, tudo, vendo se concorda com a Bíblia, né? E vamos seguindo à frente. Agora sempre lembrando, tudo tem que concordar com a Bíblia. Tudo o que for ensinado e a Bíblia não concordar com isso, então isso não é o que nós precisamos para seguir à frente. A Bíblia tem que concordar. A Bíblia tem que ser aí a norma de conduta da nossa vida cristã. Bom, várias são as denominações que são cristãs e que estão aí trabalhando, ganhando almas, vivendo a vida cristã. E é importante que sejam várias denominações para que todas as camadas sociais, todas as etnias sejam alcançadas.
Mas é importante que todos tenham a Bíblia como essa regra de fé e vida cristã. Então, hoje nós estamos vivendo uma época difícil, que em qualquer tipo de denominação está já havendo aí distorções doutrinárias. E em todas as denominações existem erros doutrinários. Em todas. Não existe exceção nisso aí. Agora, devemos tomar todo o cuidado. Então nós estamos comemorando dentro da nossa denominação Assembleia de Deus, estamos comemorando 100 anos. Agora, é evidente que nesses 100 anos nós tenhamos aí deixado muitos costumes que antes não eram aceitos, e os costumes vão mudando com o passar do tempo. Agora, as doutrinas bíblicas não podem ser alteradas. E nós estamos vendo aí várias alterações, várias distorções que vêm ocorrendo. Então existem já aí, em várias de nossas igrejas, algumas coisas que são contrárias à sã doutrina, que são contrárias aos ensinamentos bíblicos, às doutrinas dos apóstolos. Então nós temos que tomar todo cuidado. Nós já estamos vivendo uma época que já tem igreja por aí com o nome de Assembleia de Deus, onde se tem aí uma cadeira vazia no púlpito, dizendo que ali é uma cadeira de um anjo, que é aí que se assenta aquele anjo. Muitas igrejas, quando se fala, alguém chega e diz, tem um anjo aí passeando, o povo grita, pula, chora. Mas se disser Jesus está aqui, irmãos, ninguém nem se alegra, nem se importa. Já tem muitas também Assembleias de Deus que a gente vê por aí acontecer coisas tremendas, como o dinheiro que anda passando por cima de tudo, as posições sociais, pessoas que nem são batizadas com o Espírito Santo e já são aí evangelistas, já são pastores, líderes de departamento, pessoas porque têm um poder aquisitivo muito grande, um poder financeiro muito grande. E a igreja legítima de Jesus Cristo não aceita essas coisas. Tudo é de acordo com a Bíblia. A Bíblia diz, escolhei homens cheios do Espírito Santo. É a primeira condição para que alguém seja um obreiro na casa do Senhor, seja líder de qualquer departamento, é ser cheio do Espírito Santo. E a Assembleia de Deus muitas vezes tem esquecido disso. Então, vamos primar pelo ensino bíblico, pela orientação bíblica, antes que seja tarde demais. E nós preguemos que somos pentecostais, mas na verdade estamos agindo como se não fôssemos. Existem várias distorções. Pessoas que não têm nenhum tipo de testemunho, que estão aí assumindo cargos políticos em nome da igreja. A política partidária tem entrado e muito dentro da igreja. Políticos que muitas vezes andam na feitiçaria, no espiritismo, na idolatria, e estão pregando até em nossos púlpitos, em nossas igrejas. Então tomemos cuidado com o que está ocorrendo. O altar ou o púlpito era considerado um local, um lugar para que pessoas que tivessem uma vida íntegra, uma vida santa, uma vida entregue realmente a Deus, pudessem ali transmitir a palavra de Deus. E nós temos visto subirem qualquer tipo de pessoa, até pessoas trajadas de maneira indecente, subindo aos púlpitos. Pessoas que estão em terríveis pecados, subindo para cantar. É teatro, é dança dentro da igreja. E já vai aumentando cada dia mais, se alastrando essas coisas. Não se exige mais que as pessoas que vão ministrar aos outros tenham uma vida santa.